Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. Agora o nosso foco é o setor de café. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de café Conilon. A gente vem acompanhando nas últimas semanas um impacto muito grande nas embarcações do Vietnã, que é o maior produtor de café tipo Conilon do mundo. E é claro que isso tem refletido lá na Bolsa de Londres, os preços subiram nesses últimos dias, mas para a gente entender o que está acontecendo, quais são os problemas que o produtor do Vietnã está enfrentando nesse momento, eu convido aqui mais uma vez, então, o Guilherme Moura, ele fala em nome do Rabobank. Guilherme, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos. Guilherme, a gente tem acompanhado de forma individual esse mercado do Conilon, justamente por conta desses problemas que a gente recebe algumas informações lá de fora, que as embarcações do Vietnã estão um pouco comprometidas nessas últimas semanas. Eu queria confirmar isso com você, se é realmente isso que está acontecendo e quais são os problemas, por que isso tem impactado bastante nos preços na Bolsa de Londres. Bom, Virgínia, realmente, como você comentou, os embarques no Vietnã, eles estão um pouco mais lentos mesmo, a gente está observando aí que eles estão atravessando um momento um pouquinho mais sensível aí nas exportações de café, principalmente da Ásia para a Europa, ou mesmo Ásia para os Estados Unidos. Isso acaba refletindo aí que a gente em um número um pouco abaixo aí do que a gente a gente espera ver para o Vietnã. Se a gente for analisar o ano safra, né, outubro a setembro, né, então outubro de 2020 até junho de 2021, a gente vai observar que as exportações do Vietnã eles estão cerca de 22% menores em relação ao último ciclo, né, e tudo isso a gente acredita que tem uma relação bem grande com esse problema logístico que a gente está observando não só no mundo, mas em especial no Vietnã, né? E Guilherme, quando a gente fala em problema logístico, o que engloba isso, né? É uma elevação do custo para o produtor de lá, é aquele gargalo que a gente vem falando desde o começo da pandemia, que uma hora isso ia acontecer, de fato. Como é que a gente justifica esses problemas logísticos que o Vietnã justifica para o mercado, né? Essa retração nos embarques? Exato, Virgínia. Realmente, quando a gente olha um pouco essa questão do Vietnã, lógico, a gente acredita que tem uma relação aí com uma produção um pouco menor que eles tiveram nesse último ano safra, mas principalmente essa questão do logística. E quando a gente diz logística, a gente vai observar que os custos dos fretes containerizados, né, principalmente dessas rotas da Ásia para a Europa, Ásia para os Estados Unidos, eles encareceram muito nos últimos meses e em especial no último ano, né? Trazendo somente uma informação para os nossos telespectadores, se a gente for analisar o preço marítimo, né, dos fretes containerizados de 40 pés agora, né, eles estão cerca de mais de 300% maiores em relação a julho de 2020. Então, desde o começo da pandemia, assim, a gente vê um aumento do custo desses fretes containerizados, e aí especialmente em 2021. E coincidentemente ou não, né, com a recuperação econômica de várias regiões no mundo, a gente vê que esse custo do frete está encarecendo muito e fazendo com que os produtores de café Conilon, enfim, os embarques de café vietnamitas, enfrentem essa dificuldade aí para disponibilizar seu produto aí principalmente para a Europa e Estados Unidos. E Guilherme, qual que é a justificativa para essa elevação no índice, né? Por que subiu tanto de um ano para o outro? É um valor bastante expressivo, uma alta aí de mais de 300%. O que justifica isso? Basicamente, Virginia, tem alguns pontos que a gente pode elencar aqui. Por exemplo, no mês passado, eu acho que a gente acompanhou bem essa questão aí dos embarques brasileiros de café, e o Secafé pontuando bem corretamente, né, que está existindo aí um congestionamento nos portos da Ásia e dos Estados Unidos, né. Essas regiões eles estão demandando aumentaram a demanda por produtos no geral, e aí quando a gente fala por produtos, a gente entra não só produtos que a gente comercializa a granel, mas também, em especial, containerizados, né? Então a gente está vendo aí uma demanda bem alta por esse frete marítimo, e aí uma oferta menor ou uma oferta que não acompanhou essa demanda, né, Virgínia? Então a gente tem aí um descasamento aí basicamente entre oferta e demanda, e com isso os fretes aumentaram muito nos últimos meses.
Guilherme, quando a gente fala especificamente na produção do Conilon no Vietnã, o que é esperado para esse ano? É uma produção dentro da normalidade? Estou te perguntando isso porque eu quero entender se esse café ele não está chegando no mercado só por conta dessa questão do frete, aumento de custo, ou o Vietnã também está produzindo menos nesse ano, nessa safra? Sim, Virgínia, realmente a informação que o que a gente avalia, né, que nesse ano safra, né, que eles acabaram de colher, né, lembrando que a safra deles é mais ou menos entre novembro, dezembro até fevereiro, março, né, depende um pouco do local que você olha. Mas a gente estima que eles tiveram uma quebra aí próxima a 5% em relação ao último ciclo, né? Então, realmente tem um pouco menos de café, mas pelo que a gente avalia, eles têm bons estoques de passagem ainda, né? Então, eu acho que o que está acontecendo efetivamente é que, especificamente, essa questão dos fretes está pegando um pouco mais aí na hora de fazer esse embarque, na hora de ofertar esse café para o mercado, Virgínia. E a gente consegue visualizar o cenário daqui para frente, se há tendência de melhorar, de normalizar essa condição dos embarques, Guilherme? É possível fazer essa análise já? Bom, Virgínia, eu acredito, né, a gente acredita aqui que ao longo dos próximos meses existe uma expectativa de normalização desse trânsito marítimo, né? Então, basicamente, a gente vai ter uma normalização dos fretes, um ajuste nos próximos meses desse fluxo de embarques e exportações aí de produtos no geral, né? Então, tudo isso leva a crer a gente que a gente vai ter uma normalização mais ao longo do ano, né? A gente sabe que quando a gente fala de logística, quando fala de frete marítimo especificamente, tudo demanda um certo tempo, então tudo demora um pouco para acontecer, mas também demora um pouco mais para solucionar. Mas a gente acredita que os próximos meses seja um momento de transição e regularização da situação. E, Guilherme, quando esse café não chega no mercado, quem que supre a necessidade do setor? É o nosso café que sai aqui do Brasil? Tem algum outro país produtor? Como é que fica essa relação? Exato, Virgínia. Quando a gente analisa, né, o Vietnã está exportando menos café Conilon para os mercados importadores, né, para os mercados consumidores, né, então basicamente Europa e Estados Unidos. E o que a gente vem observando é que Brasil, mesmo diante de um maio um pouco mais fraco, o Brasil vem ganhando uma participação nas exportações do café Conilon, e também Uganda, outra região bem relevante aí na produção de Conilon, também aumentou sua participação nas exportações, né? Então, diante de um cenário que a gente vê o Vietnã um pouco mais tímido nas exportações, a gente vê que outras regiões, né, outras rotas, elas estão ganhando um pouco mais de vantagem em detrimento ao Vietnã. Mas, de qualquer jeito, a gente não pode esquecer que o Vietnã é o maior produtor de café Conilon do mundo, café robusta do mundo. Então, um problema na região ali em ofertar o café, com certeza acaba impactando os preços. Não é à toa que, se a gente for analisar o último mês, Virgínia, o café arábica, ele teve um recuo aí de 3%, algo mínimo, continua em bons patamares, mas o café Conilon em Londres ele valorizou um pouco mais de 8%. Então a gente vê que destoou um pouco, né? A gente está falando de café no final, mas esse problema no Vietnã fez com que os preços de Conilon aumentassem no último mês, enquanto o preço de café arábica recuou, que é algo bem importante a ser observado. E o café arábica nas últimas semanas, Guilherme, apresentou aquela volatilidade que a gente já está acostumado no mercado, mas o Conilon manteve certa estabilidade, né? É por conta disso? É o setor aguardando para ver o que vai acontecer, se os embarques normalizam, quem vai ocupar esse espaço? É isso que está acontecendo no mercado nesse momento? Então, a gente acredita que essa distinção, né, essa diferença, né, do que aconteceu entre o mercado de arábica e robusta se justifique pelos fundamentos diferentes que cada mercado ele tá apresentando no momento. Se a gente vê de um lado o café robusta, né, o café Conilon, ele sendo mais impactado por essa questão logística, essa questão da oferta do Vietnã. No caso do arábica, a gente está vendo esses preços flutuando bastante, né, oscilando bastante, por conta de outros fundamentos que impactaram esse mercado, né? E aí a gente não pode esquecer que, quando a gente fala do café arábica, a gente teve a retomada das exportações colombianas, né? A FNC divulgou ontem uma recuperação muito boa para as exportações colombianas, né? Então, teve um aumento aí bem expressivo em relação a maio.
e também essa questão das geadas aqui no Brasil, que eu acho que a gente realmente ainda está avaliando os reais impactos, né, mas tudo indica que os impactos não foram tão expressivos, e isso fez com que o café arábica, né, passasse de uma alta, né, que a gente estava observando, né, num momento super bom, e aí recuando um pouco, dado essa regularização das exportações colombianas e também essa situação do Brasil aí que ainda tem que ser mitigada um pouco mais. E como é que está o cenário para o Brasil quando a gente fala em mercado de café Conilon? Guilherme, o nosso café ele está competitivo? Tem saído negócios? Como é que você avalia aí o Brasil lá fora? Bom, Virgínia, quando a gente analisa o Brasil de uma forma mais macro, a gente vai ver que o Brasil está conseguindo participar tanto do café Conilon, né, com essa ausência do Vietnã no mercado. A gente vai ver que as nossas exportações aí nos últimos 2 anos, elas vêm surpreendendo a gente, até ganhando mais força lá fora, e o café arábica também, não só nas exportações no geral, né? A gente atravessa a gente teve um 2020 muito bom em termos de exportações, exportamos quase 45 milhões de sacas, mas também em 2021, mesmo com esse maio um pouco mais fraco, a gente ainda está 5% maior em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, janeiro a maio, analisando, a gente está exportando mais café. Então, em termos competitivos, a gente está super bem representado, a gente está super bem alinhado com o mercado e disponibilizando bastante café, ofertando bastante café para o mercado e de qualidade também. Logicamente, com essa quebra que a gente está prevendo aí para esse ciclo que a gente está vendo, né, que a gente está colhendo, provavelmente ao longo do segundo semestre as nossas exportações tendem a cair um pouco, né? Então, a gente não sabe bem o momento que será, porque a gente vem de estoques bem grandes de passagem, né? Mas o fato é que a gente pode sofrer um pouco lá na frente com essa colheita menor que a gente está passando. Guilherme, para esse restinho de semana, para amanhã, a gente consegue desenhar o que deve acontecer no mercado? Bom, Virgínia, a bola de cristal aqui, pensando no curto prazo, é bem complicado, porque a gente está vendo aí que são várias as variáveis que estão circundando o café, né? Então, a gente tem essa questão dos fretes globais, né, que a gente está vendo que está afetando a logística global. A gente tem também aqui, do lado doméstico, esse câmbio que vem oscilando bastante, querendo ou não, quando a gente fala de preços de café em Nova York, essa volatilidade cambial acaba gerando um impacto de curto prazo, mas a gente espera que os preços de café eles sigam fortalecidos, dado a situação da atual colheita brasileira e também a recuperação da demanda, né? Então a gente não vê um enfraquecimento assim, muito grande do preço do café, a gente vê que ele tende a oscilar aí nesses patamares que a gente vem observando aí acima do 1,45 e entre 1,70 mais ou menos, né, que é um range bem grande, mas a gente está vendo que a volatilidade ela está aí no mercado já faz um bom tempo, né, Virgínia? Perfeito. Guilherme, obrigada pela sua disponibilidade, deixo o convite aberto, você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui no NA. Até a próxima. Obrigado, Virgínia, boa tarde a todos. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Guilherme Moura. Ele falou aí em nome do Rabobank, que fez uma análise de mercado para o setor de café, sobretudo sobre o setor de café Conilon. A gente vem observando nas últimas semanas uma elevação dos preços na Bolsa de Londres. Isso se dá por conta dos problemas logísticos que o Vietnã enfrenta nesse momento. O custo de frete marítimo ele aumentou bastante nesse último ano e tem impactado aí justamente os embarques do maior produtor de café tipo Conilon do mundo. No curto prazo, o Guilherme trouxe para a gente que o cenário para o mercado de café, considerando tanto o mercado arábica quanto o mercado de Conilon, ele ainda é de preços firmes. A gente deve continuar observando certa volatilidade, tanto na Bolsa de Londres, mas também na Bolsa de Nova York, justamente por conta dessa quebra de safra no Brasil, que a gente ainda está finalizando essa colheita, precisa entender melhor qual vai ser o impacto da seca e principalmente o impacto das geadas registradas na semana passada, que aparentemente não causaram grandes danos, mas a gente precisa continuar acompanhando para entender melhor como é que vai ser a formação dos preços daqui para frente. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue e já já a gente está de volta.